Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção do exercício da última aula. E lembra aí, gente, que a gente está vendo o assunto de volume, certo? Eu continuei o assunto de volume nas últimas aulas. E eu passei volume de pirâmide, né? Passei volume de tronco de pirâmide e volume de cilindro. Aí eu deixei alguns problemas para vocês resolverem e vou fazer a correção dessas questões agora, certo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a figura representa uma pirâmide de base pentagonal com lados regulares medindo 12 metros e a apótema da base medindo 8,2 metros, aproximadamente. Sabendo que a altura dessa pirâmide é igual a 20 metros, qual será a sua capacidade, sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros? Então, se a gente quer determinar qual será a sua capacidade, né, a capacidade dessa pirâmide, a gente precisa calcular o volume dessa pirâmide, não é verdade? Então, vamos calcular. Lembra, gente, que para mim calcular volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, não é isso? Então, vamos calcular. Para me determinar, lembra que é isso aqui, ó, volume é igual à área da base vezes a altura dividido para 3. Quando eu falo 1/3 da área da base vezes a altura, é justamente isso aqui, certo? Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer aqui é o quê? Calcular a área da base. E, gente, observa que nessa pirâmide, a base é um pentágono, né? É a base pentagonal. Então, é uma figura plana que tem 5 lados. E está dizendo na questão ali, se vocês observar, que o lado desse pentágono, né? O lado da base dessa pirâmide mede 12 metros, como está aqui na figura. E o apótema dessa base equivale a 8,2 metros. Se vocês observar aqui, gente, apótema é um segmento que vai do centro da figura, né, da figura plana, até a borda, certo? Só que vai até a borda pegando o ponto médio do segmento, da aresta. Então, se vocês observarem aqui, esse segmento que é a apótema, aqui, 8,2 metros, é um segmento que vai do centro do pentágono até o ponto médio de uma das arestas. Falando de outra forma, eu posso dizer que isso aqui é a altura formada pelo triângulo que eu posso formar nesse pentágono, né? Lembra que se eu tenho um pentágono regular, se eu pegar um ponto no central, né, e traçar os segmentos que vai até os vértices, eu vou formar triângulos. E esses triângulos são equiláteros, não é verdade? Então ali eu teria 5 triângulos. E se eu pegar um desses triângulos aqui, essa apótema vai ser justamente a altura do triângulo. Então eu não preciso calcular a altura do triângulo. Eu só preciso calcular a área desse triângulo, certo? Que é bem facinho ali com as informações que nós temos. Então, se eu vou calcular a área da base, olha só, a área da base, eu primeiro tenho que determinar a área de um desses triângulos, né? E depois multiplicar por 5. Então, observa que, lembra que aqui é um triângulo, então, para me calcular a área de triângulo, vai ser base vezes altura dividido para 2, não é? Base vezes altura dividido para 2. Observa que a base aqui do triângulo é 12, vezes a altura, que é 8,2, dividido para 2, não é isso? Só que, gente, eu quero calcular a área do pentágono, né? A área de um triângulo, tá? Eu tenho que calcular a área do triângulo primeiro para depois multiplicar por 5, né? Porque aqui na base, já que é um pentágono, eu vou ter 5 triângulos iguais. Então, eu vou calcular essa área e multiplicar por 5. Então, eu já vou colocar aqui no cálculo, tá? Então, vai ficar vezes 5, porque eu tenho 5 triângulos iguais, tá? Então, eu vou ficar com a área da base vai ser igual a... Aí, esses cálculos aqui eu vou fazer bem rapidinho aqui na calculadora, certo? Então, vai ficar 12 vezes 8,2, certo? Que vai dar 98,4. Eu já vou multiplicar por 5 para depois dividir para 2, tá, gente? Eu vou pegar esse 98,4 multiplicado por 5, vai dar 492, dividido para 2. Se eu dividir para 2, eu vou ter 246, certo? Então, tá aí. 246 metros quadrados equivale à área da base. Se eu vou determinar o volume, eu vou pegar a área da base, que é 246,
e multiplicar pela altura da pirâmide. Observa que na questão diz que a altura da pirâmide mede 20 metros. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 20, certo? Isso tudo dividir para 3, tá bom? Então, agora eu vou ter que multiplicar 246 vezes 20, vai dar 4.920. Pegar esse valor e dividir para 3. Que aí, dessa forma, eu vou determinar o volume dessa pirâmide. Aí, se eu pegar isso aqui e dividir para 3, eu vou ter 1.640. Então, vai ficar 1.640 metros cúbicos de volume, tá joia? Então, esse é o volume dessa pirâmide, 1.640 metros cúbicos. Só que na questão, pede para determinar a capacidade em litros, né? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse volume de 1.640 e transformar em litros. Lembra, gente, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, eu só preciso pegar isso aqui e multiplicar por 1.000, né? Então, colocar aqui em cima, tá, gente? Ó, o volume vai ser 1.640, eu já vou multiplicar, por 1.000. É só acrescentar 3 zerinhos ali no final, né? Então, vai ficar 1.640.000 litros. Pronto, tá aqui. 1.640.000 litros. Esse é o volume, essa é a capacidade em litros que essa pirâmide vai suportar. Tá joia? Então tá aí calculada a primeira questão. Acho que dá para entender ali o passo a passo, né, gente? Que eu não fiz digitado, não. Eu preferi fazer calculando na hora com vocês. Certo? Então tá aqui a resposta. Vamos para a próxima. Segunda questão diz assim. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, regular com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Certo, então a fábrica produz essas velas aqui no formato de uma pirâmide, tá? Feita de parafina. Observa que a base é um quadrado, onde o lado do quadrado mede 6 centímetros e a altura da vela mede 19 centímetros, certo? Continuando aqui, ó. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de base paralelas e uma pirâmide na parte superior. Olha só, se eu observar aqui essa vela, olha que tem uns espaçamentos, né, no meio dessa vela. Então, aqui, ó, no meio desses dois primeiros troncos de pirâmide, tem um espaçamento de 1 centímetro. Nesses dois próximos aqui, ó, vai ter outro espaçamento e aqui vai ter outro espaçamento, tá? Então, tem aqui alguns espaçamentos de 1 centímetro. Então, beleza. Deixa eu ler de novo aqui, tá? Então, essa vela é formada por 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, beleza. Tá joia? Então, tá aqui. Continuando. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela. Tá? Então, é o seguinte, ó. Observa que aqui em cima tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide pequenininha. A vela toda, se eu observar, é uma pirâmide grandona. Se eu pegar só esse pedaço de cima, na parte superior, eu vou ter uma pirâmide pequena, onde essa pirâmide pequena tem 1,5 centímetros de aresta da base, né? A base é um quadradozinho que vai ter 1,5 centímetros de aresta. E pergunta, se ele for diversificar nesse modelo e retirar essa pirâmide no topo, qual vai ser o volume de parafina que ele vai utilizar, né? A quantidade de parafina para fazer esse volume de
tronco de pirâmide. Observa que se ele tirar aqui essa pirâmidezinha em cima, ele vai ficar com um tronco de pirâmide, certo? Aí, gente, aqui eu tenho duas formas de resolver essa questão, tá? Eu posso pegar, calcular o volume da pirâmide grandona, da grandona aqui, ó. Calculo esse volume dessa pirâmide grande e depois eu calculo o volume da pirâmide pequena e faço a subtração. Eu pego o volume da grande menos o volume da pequena. Aí, dessa forma, eu vou ficar somente com o volume do tronco de pirâmide, certo? Ou eu posso aplicar a formulazinha lá de tronco de pirâmide, né? Volume de tronco de pirâmide, e determinar diretamente o volume do tronco. Observa que o tronco que eu vou ficar vai ser essa parte da partir daqui para baixo, né? Tira esse pedaço de cima, que é a pirâmidezinha, então vai ficar somente com esse tronco de pirâmide embaixo. E é esse volume que a gente precisa determinar para responder a questão. Tá bom? Então, tem essas duas formas de resolver. Então, vou resolver como? Eu vou resolver das duas formas bem rapidinho, tá? Para vocês. Então, primeiro eu calcular o volume da pirâmide grande, certo? Observa, gente, que eu vou ter volume, vai ser área da base vezes a altura dividido para 3, né? Eu já coloco na resposta ali. A área da base, observa que a base aqui é um quadrado que mede 6 centímetros de aresta. Então, vai ser o quê? A área da base vai ser 6 vezes 6, né? Que dá 36. Então, vai ficar a área da base, 36, vezes a altura da pirâmide. Aí, a altura dessa pirâmide é que tem que prestar bastante atenção aqui, ó. Porque, gente, está dizendo aqui, ó, que a vela tem 19 centímetros de altura, certo? Mas, observa que tem os espaçamentos entre cada pedaço da vela, não é? Não tem um espaçamento? Então, esse espaçamento não vai contar como volume. E observa que aqui eu tenho 1, 2, 3 espaçamentos, 3 pedaços aqui cortados, certo? E lembra que aqui no enunciado está dizendo que cada espaçamento desse é 1 centímetro. Tranquilo? Então, se eu tenho 3 pedaços aqui cortados, 3 espaçamentos, isso significa que eu vou ter que tirar 3 centímetros de altura toda da vela. Então, se a vela tem 19 centímetros de altura, eu tiro 3 centímetros, porque tem 3 espaçamentos, então vai ter, na verdade, 16 centímetros de altura. Concorda? Então, vai ficar vezes 16, isso dividido para 3. Então, tá aqui. O volume da pirâmide grande vai ser 36 vezes 16, dá 576. Isso dividido para 3. Se eu dividir para 3, eu vou ter 192 centímetros cúbicos de volume. Então, está aqui o volume da pirâmide grande, certo? Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o volume da pirâmide pequena, que é essa pirâmidezinha aqui do topo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Eu vou ter volume, vai ser área da base. Só que observa que a base dessa pirâmide pequena é um quadrado que tem 1,5 centímetros de lado, não é? Então, vai ficar 1,5 vezes 1,5, né? É um quadradozinho, para me calcular a área vai ser 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. Tá bom? Então, a área da base é 2,25 vezes a altura dessa pirâmidezinha pequena. No enunciado não está dizendo quanto é que vale, certo? Mas a gente pode achar bem tranquilo. Lembra que aqui no enunciado está dizendo que cada pedaçozinho desse, gente, tem a mesma altura, certo? São 4 alturas iguais. Lembra que a pirâmide grande, ela toda mede 16 centímetros de altura, sem esses espaçamentos. Se eu pegar e dividir em 4 partes iguais, 16 dividido para 4 vai dar o quê? Não vai dar 4? Então, eu posso dizer que essa pirâmidezinha pequena vai ter uma altura de 4 centímetros. Tá? Então, vai ficar isso aqui dividido para 3. Aí, agora eu vou pegar 2,25, multiplicar por 4, vai dar 9. Aí, eu pego 9 e divido para 3, que vai dar 3. 3 centímetros quadrados. Certo? Pronto. O volume da pirâmide grande é 192 centímetros cúbicos
E o volume da pirâmide pequena é 3 centímetros cúbicos. Para me saber o volume somente do tronco de pirâmide aqui, eu só preciso subtrair esses dois valores, né? Então, eu vou botar aqui, ó, volume. Vou botar um Rzinho aqui para botar aqui é resultado, tá? Então, vai ficar 192 menos 3. 192 menos 3 vai dar 189. Então, fica 189 centímetros cúbicos. Esse é o volume do resultado. Tá joia? Se eu olhar aqui, ó, 189. 189 vai ser a letra B, a resposta. Tá joia? Beleza. Então, eu fiz subtraindo, tá? Calculei o volume da pirâmide grande, depois calculei do pequena e subtraí. E se eu fosse calcular utilizando a formulazinha de volume de tronco de pirâmide, certo? Vamos calcular assim agora. Então, vamos lá, gente. Calculando aqui pelo volume de tronco de pirâmide, né? A formulazinha. Então, vamos lá. Lembra que, para me calcular volume de tronco de pirâmide, eu preciso pegar a altura vezes a área da base maior, né, que eu vou botar um B maiúsculo aqui, mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Não é isso? Isso tudo dividido para 3. Então, lembra que a formulazinha é essa, né? Para me calcular volume de tronco de pirâmide. Aí eu vou pegar as informações que eu tenho e vou jogar aqui nessa formulazinha, certo? Então, vamos lá, gente. Olha só, o volume vai ser o quê? Essa altura é a altura do tronco de pirâmide, certo? Voltando aqui, ó. Lembra que o tronco da pirâmide vai ser somente daqui para baixo, não é? Tirando essa pirâmide de um topo. Só é daqui para baixo. Quanto é que mede essa altura desse tronco? Aí lembra, gente, tudo é 16, né? Da pirâmide toda. Se eu tirar essa parte de cima que vale 4, então vai ficar 16 menos 4 dá 12. Então, o tronco da pirâmide mede 12 centímetros de altura. Então, eu vou ter 12 vezes, abre parênteses, área da base maior. Observa que a base maior aqui, ó, é um quadrado que tem um lado medindo 6, não é isso? Então, eu vou calcular a área da base maior, que vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, mais raiz quadrada, área da base maior, nós já sabemos que é 36, vezes área da base menor. Observa que a base menor desse tronco de pirâmide aqui é justamente a base da pirâmide de cima, não é? Essa parte de cima aqui. E lembra que ali é um quadrado que mede 1,5 centímetros de lado. E como eu já calculei no instante, né? 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Certo? Mais a área da base menor, que a gente já sabe que é 2,25. Fecha parênteses. Isso tudo aqui dividido para 3. Tá bom? Calculando aqui, ó, eu vou ter. Olha, gente, já que aqui é uma multiplicação, né, de 12 vezes isso, dividido para 3, eu já posso dividir se eu quiser. 12 para 3 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes, abre parênteses. Aí eu vou ter que calcular o que está aqui dentro, tá? Eu posso somar, se eu quiser, 36 mais 2,25. Se eu somar esses dois aqui, vai dar 38,25. Mais, aí aqui o problema é essa raiz, tá? Aqui vai ficar a raiz quadrada de 36 vezes 2,25. 36 vezes 2,25 vai dar 81. Tá? Pronto, então fecho parênteses. Aí aqui vai ficar volume é igual a 4 vezes, abre parênteses, 38,25 mais raiz quadrada de 81 vai dar 9, né? Então vai ficar 38,25 mais 9. 38,25 mais 9 vai dar 47,25. Então, eu vou ficar com o volume é igual a 4 vezes 38,25. Eita,
Desculpa, 38 não. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vai ficar 47, né? 47,25. Pronto, aí aqui eu vou só precisar multiplicar 4 vezes 47,25 vai dar 189 centímetros cúbicos. Então tá aqui a resposta. Certo? Como a gente já calculou anteriormente, dá a letra B. Tranquilo, gente? Então eu posso utilizar as duas formulazinhas, as duas formas de resolver. Certo? Próxima questão. Um tronco de pirâmide possui como bases dois quadrados de lados medindo 16 e 24 centímetros, respectivamente. Sabendo que a altura do tronco é equivalente a 42 centímetros, determine seu volume. Então, vamos lá. Eu vou ter que utilizar a formulazinha que eu utilizei nessa questão passada, né, gente? Eu não posso fazer pirâmide maior, né, o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Nesse caso aqui, já que só tem o tronco de pirâmide no enunciado, então eu tenho que utilizar a formulazinha que eu utilizei na questão anterior, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um tronco de pirâmide que tem duas bases sendo quadrados. Um medindo 16 de lado e o outro 24 de lado. Então, lembra lá. A formulazinha vai ser altura. Deixa eu até voltar para não precisar escrever de novo aqui, ó. Altura vezes área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais área da base menor. Tudo dividido para 3, certo? Então, vamos lá. Olha que a altura é 42. Então, eu vou ficar com 42 sobre 3. Colocar dessa forma, tá? Vezes. Abre parênteses. Área da base maior. Olha que a base maior, gente, é um quadrado que tem lado medindo 24. Então, vai ser 24 vezes 24, né? A área da base. Que dá 576. Essa é a área da base maior. Mais raiz quadrada da área da base maior, que é 576, vezes a área da base menor. Olha que a base menor é um quadrado que tem 16 centímetros de lado, né? Medindo 16. Então, vai ser 16 vezes 16, que dá 256. Essa é a área da base menor. Mais a área da base menor, fecha parênteses, tá? Eu não vou colocar tudo sobre 3, porque eu já coloquei aqui sobre 3 aqui nesse, tá? Beleza, então eu vou ficar com o volume é igual. Aqui eu posso dividir, né? 42 para 3. Se eu dividir 42 para 3, vai dar 14. Então, fica 14 vezes, abre parênteses. Esse 276 eu posso somar com 256. 576 mais 256 vai dar 832. Certo? Aí mais raiz quadrada de... Vou ter que multiplicar esses dois números, né? 576 vezes 256. Vai dar 147.456. Vai dar esse número pequenininho. Então, vai ficar com o volume, vai ser igual a 14 vezes, abre parênteses, 832, mais o resultado dessa raiz. Aí, agora eu vou ter que tirar essa raiz, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Beleza. Raiz quadrada de 147.456 vai dar 384, tá? Beleza, então vai ficar com o volume, vai ser igual a 14 vezes, somando esses dois valores, 384 mais 832 vai dar 1.216, certo? Aí agora eu só preciso pegar 14 e multiplicar por 1.216. Então, se eu pegar 14 vezes 1.216, vai dar 17.024 centímetros
cúbicos de volume. Então tá aí. Esse tronco de pirâmide vai ter esse volume de 17.024 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então tá aí respondida a terceira questão. Vamos para a quarta. Um reservatório possui as dimensões de um tronco da pirâmide com o lado da base menor medindo 2 metros e o lado da base maior medindo 8 metros. Considerando que a medida da altura corresponde à raiz de 8 metros. Calcule sua capacidade de armazenamento. Olha só. O que eu percebi agora, lendo a questão, é que eu não prestei atenção antes, mas prestando agora, é que na questão está informando, né? Esse tronco de pirâmide como ele é. Porque, gente, eu posso pegar, por exemplo, uma pirâmide que tem base sendo um quadrado, né? Que aí o tronco da pirâmide vai ser uma base maior, que é um quadrado maior, e uma base menor, que vai ser um quadrado menor. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma pirâmide onde a base de baixo é um triângulo. Aí, se eu pegar e seccionar, né, vai ter um tronco de pirâmide, a base de baixo vai ser maior, que é um triângulo grande, e a de cima vai ser um triângulo menor. Tá? Se eu pegar uma pirâmide que tem a base pentagonal, um pentágono, que tem 5 lados, então quando eu cortar, eu vou ter um tronco de pirâmide, onde eu vou ter duas bases pentagonais. Tá vendo que no enunciado não está dizendo como é que vai ser, né? Que tipo é, mas vamos considerar que é um quadrado, como nas questões anteriores, certo? Então, beleza, eu vou ter duas bases, que vai ser um quadrado menor que mede 2 metros e um quadrado maior que mede 8 metros. E a altura é raiz de 8. Beleza, vamos calcular na fórmula, né? Eu vou ter a altura, que é raiz de 8, vezes, abre parênteses. Sim, isso aqui sobre 3, né? Vou colocar logo no começo. Área da base maior. Olha que a base maior é 8, então 8 vezes 8 dá 64. Mais raiz quadrada da área da base maior, que é 64, vezes a área da base menor, que vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Mais a área da base menor, que é 4, fecha o parênteses. Beleza, eu vou ficar com isso aí, né? Aqui não dá para dividir agora, tá? Então, vou deixar aqui, ó, raiz de 8 sobre 3 vezes. Aqui eu vou ter, ó, 64 mais 4. 64 mais 4 dá 68, certo? Mais. Aí aqui eu vou ter que calcular essa raiz. Vai ficar a raiz quadrada de 64 vezes 4. 64 vezes 4 vai dar 256, tá? Então, eu vou ficar com o volume, vai ser igual a raiz de 8 sobre 3 vezes 68 mais isso aqui. Raiz quadrada de 256 vai dar 16. Certo? Beleza, então eu vou ficar com o volume, vai ser igual. Olha só, gente, essa raiz de 8 é que eu vou calcular já, tá? Já que eu estou fazendo na calculadora, eu vou tirar a raiz de 8. Então, a raiz quadrada de 8 vai dar 2, pegar um valor aproximado, 2,8, tá? Sobre 3 vezes 68 mais 16 vai dar 84. Então, vezes 84. Beleza, vai ficar isso aqui. Tá joia? Eu vou puxar para cá. Então, eu vou ficar com o volume, vai ser igual a... Aqui é 2,8, tá? Então, vai ficar 2,8 vezes 84. Então, 84 vezes 2,8 dá 235,2 sobre 3. Então, só preciso dividir isso aí que eu vou achar o resultado. Então, dividir para 3 vai dar 78,4. Então, metros cúbicos. Então, está aqui o volume, certo? Desse tronco de pirâmide. Terminada a questão. Tá joia? Beleza, vamos para a próxima questão. Quinto. Marta está fazendo a reforma da sua casa e decidiu trocar a caixa d'água.
Essa nova caixa d'água tem formato cilíndrico, sabendo que as dimensões da caixa escolhida é de 1,2 metros de diâmetro e 5,4 metros de altura. E sabendo que após 12 horas, ela estará com metade do seu volume preenchido. Qual será a quantidade em litros de água que haverá na caixa nesse momento? Então, a dica é 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. E use π igual a 3. Fica melhor para os cálculos, certo? Então, beleza. Não tem figura. Então, gente, olha, é uma caixa que tem o formato de um cilindro. Né? É tipo isso aqui. Olha aqui nessa caixa, está dizendo que o diâmetro mede 1,2 metros. Gente, lembra que o diâmetro é quando você pega um segmento que passa pelo centro do círculo, né? E esse segmento vai dividir, esse diâmetro é duas vezes o raio, né? É duas vezes o pedaço, a metade desse diâmetro, né? Eu até me enrolei todo falando aqui, mas lembra que o diâmetro é duas vezes o raio. Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Lembra que aqui eu tenho um círculo que é a base, aqui é o centro do círculo. O diâmetro é um segmento que vai de uma borda até outra, passando pelo centro. Então, isso aqui é o diâmetro, né? Todo esse segmento. A metade desse diâmetro equivale ao raio. Então, eu posso dizer que o diâmetro é duas vezes o raio, tá? Lembra que para me calcular a área da base, a área do círculo, eu preciso saber do raio. Então, eu vou pegar esse diâmetro, que é 1,2 metros, e dividir para 2, né? Aí eu vou ter o raio. Então, nesse caso aqui, o raio, colocar aqui a informação, ó, o raio vai ser 0,6 metros. Essa vai ser a medida do raio. Porque se o diâmetro é 1,2 metros, o raio vai ser a metade, 0,6. Tranquilo? Beleza. Já temos todas as informações necessárias para calcular o volume. Então, vamos lá. Volume desse cilindro é o quê? Vai ser área da base vezes a altura, né? Área da base, eu vou até colocar aqui a formulazinha, área da base vezes a altura. Eu preciso determinar a área da base. Então, vamos calcular aqui a parte. A área da base vai ser a área de um círculo, né? Lembra que a base é um círculo. E para me calcular a área de círculo, vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado. Olha aqui, π vale 3, vezes o raio, que é 0,6, elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ser 3 vezes 0,6 ao quadrado. Desculpa, eu não esqueci de colocar aqui, ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 0,6 ao quadrado dá quanto? 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Aí, agora eu vou pegar 3 vezes 0,36 dá 1,08. Então, a área da base mede 1,08 metros quadrados. Então, agora colocando lá na formulazinha, eu vou ter a área da base, que é 1,08, vezes a altura, que vale 5,4. Vezes 5,4. Tá lá, a altura do cilindro. Aí agora só preciso multiplicar, né? Isso aí, 1,08 vezes 5,4. Se eu multiplicar, vai dar 5,832. Eu vou colocar arredondar, tá? 5,8 metros cúbicos de volume. Quer dizer, eu vou pegar arredondar não, porque o resultado ali não está arredondado, né? Então, eu vou colocar do jeito que apareceu. Tá. Ficou 5,832, tá? Metros cúbicos. Beleza, esse é o volume. Só que, gente, lembra que esse volume aqui está em metros cúbicos. Lembra que é em litros, né? Lembra que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, só preciso pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.000. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 1.000, é só pegar essa vírgula aqui e pular 3 casas para a direita. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5.832
litros. 5.832 litros. Se vocês observar, a resposta correta vai ser a letra E. Beleza? Vamos para a próxima questão, que o vídeo já está ficando longo. Essa é a última. Diz o seguinte. Uma garrafa cilíndrica está fechada. Eu voltei aqui para a questão porque eu lembrei de um detalhe, né? Olha só. Olha essa informação aqui, ó. E sabendo que após 12 horas ela estará com metade de seu volume preenchido, qual será a quantidade em litros de água que haverá na caixa nesse momento? Então, gente, 12 horas estará metade do seu volume, né? Metade preenchida. Então, a resposta não vai ser a letra E, não, né? Eu vou ter que pegar 5.832 litros e dividir no meio, na metade, dividir para 2, que vai dar 2.916. Então, a resposta correta é a letra B. Desculpa aí, tá? Lembra do enunciado ali, que eu acabei esquecendo. Então, que após 12 horas estará com metade do seu volume preenchido. Então, essa é a metade desse volume aqui, que é 2.916. A resposta correta é a letra B, tá? Beleza, vamos para a próxima. Uma garrafa cilíndrica está fechada, contendo um líquido que ocupa quase completamente seu corpo, conforme mostra a figura. Suponha que, para fazer medições, você disponha apenas de uma régua milimetrada. Para calcular o volume do líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem realizadas é... Fácil, né? Não precisa fazer nenhum cálculo, é só raciocinar um pouquinho. Gente, para me determinar o volume de um cilindro, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber da área da base, né? E a altura do cilindro. Para me calcular a área da base, a única informação que eu preciso que venha me dando é o raio da base. Então, eu preciso determinar o raio da base, eu preciso saber desse valor e preciso saber a altura do cilindro. Então, são duas informações importantes para me conseguir calcular o volume. Então, eu preciso saber do raio e preciso saber da altura do cilindro, né? O raio da base e a altura do cilindro. Então, para me conseguir calcular o volume, então, o número mínimo de medições que eu preciso fazer com a régua nessa questão é 2 só, tá? No mínimo 2. Então, a resposta é a letra B. Só preciso saber de duas informações para me conseguir calcular o volume de cilindro. É saber o raio, porque lembra que o raio é só fazer a área da base, né? Que é πr ao quadrado. Π é 3,14 sempre. Então, o raio eu preciso saber. E a altura do cilindro. Tá joia? Então é isso. Essa foi a atividade que eu passei nas últimas aulas. Na última aula. E, gente, na próxima aula nós vamos continuar volume. Só que, né, a gente vai ver ainda volume de esfera, tá? E de outros sólidos lá, que eu não estou lembrado muito bem agora. Mas é isso. Até a próxima aula e a gente se vê lá. Tá joia?